Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos vocês, sobre todos nós. Nós, mais uma vez, reunidos aqui desta maneira, em nossos lares, para oferecermos a Deus o nosso culto dominical matinal. E esse vídeo foi especialmente gravado para esse momento, para fazer parte desse momento na vida de vocês. Esperando nós em Deus, que os meus irmãos estejam regozijados na presença do Senhor, prontos para servi-lo, com um coração adequado para aproximarmos-nos dele, exultando, jubilando nos seus atributos perfeitíssimos e numa compreensão crescente da sua glória conforme revelado nas Escrituras, não é? Nós vamos orar nesse momento e finalmente vamos encaminhar nossos estudos, nossas exposições bíblicas desta manhã. Oremos ao Senhor. Você em casa, curva a sua fronte, fecha os seus olhos e tem esse momento de oração conosco. Senhor, nós te suplicamos nesse momento a bênção, a graça de te servirmos por meio de Jesus Cristo e no poder e na mediação do teu Santo Espírito, a fim de que sejamos nós aceitáveis e o culto que te oferecemos reunidos em nossos lares. Ajuda-nos a te servir com sinceridade, com a intensidade da nossa alma, ajuda-nos a adorar-te, Senhor, da maneira mais perfeita possível, naquela perfeição máxima que se pode esperar de pecadores arrependidos como nós. Ajuda-nos nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vínhamos tratando sobre a pessoa bendita e a obra do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Santa. E no domingo passado, começamos a tratar sobre o grande tema da habitação do Espírito Santo. Nós estamos dedicados a compreender exatamente esse tema. E nós vimos no estudo anterior que habitação é uma questão de relacionamento. Habitação é uma questão de relacionamento e, nesse sentido, se pode falar em três modos pelos quais a terceira pessoa da Trindade habita as criaturas humanas criadas à imagem do Criador. Primeiro, eu disse para os meus irmãos, há uma habitação espacial do Espírito de Deus relacionada às obras da criação e da providência, por meio da qual ele está presente em todos os homens, indistintamente, sem exceção alguma. Segundo, disse também para os meus irmãos que é possível falar-se também em uma habitação especial ou funcional do Espírito Santo, através da qual o Espírito de Deus capacita determinadas pessoas com virtudes, com dons, com talentos, a fim de que elas executem tarefas extraordinárias em benefício da igreja ou em benefício da humanidade em geral. Estas duas formas do Espírito de Deus fazer-se presente, eu estou falando das denominadas habitação espacial e habitação especial ou funcional, estão ligadas às operações do Espírito Santo na graça comum. As operações do Espírito na graça comum são aquelas por meio das quais Deus impõe aos pecadores limites ao pecado, estimula-lhes virtudes, feitos benéficos, sem, no entanto, necessariamente, alcançá-los com a redenção que há em Jesus Cristo. Então, a nossa conclusão preliminar, para começo de conversa, é que o Espírito Santo não pertence ao domínio da igreja. Esta é uma ideia que pretendo enfatizar. Eu já havia dito, estou agora repetindo com bastante ênfase.
O Espírito Santo não é de propriedade da igreja, não é um privilégio exclusivo da igreja. O Espírito Santo, meus irmãos, é o mantenedor de toda a vida. É o mantenedor da vida de todos os homens e o responsável pela viabilidade da vida humana em sociedade. É ele, por exemplo, quem capacita estadistas para que governem sabiamente o povo. É ele quem capacita cientistas para que eles ofereçam à humanidade grandes contribuições, não menos, em não menor medida do que a capacitação que ele concede àqueles pregadores extraordinários que nos fazem conhecer, contemplar as maravilhas da palavra de Deus e nelas exultar. O Espírito Santo está com as suas operações poderosas nesse momento, aqui entre nós e em todo o mundo. Entretanto, ainda há outro tipo de habitação do Espírito Santo, e essa habitação nós a denominaremos de habitação redentora. Eu quero fazer uma distinção entre a habitação redentora e as habitações espacial e especial ou funcional. Esta presença redentora do Espírito Santo está ligada, naturalmente, obviamente, às suas operações relacionadas à graça especial, à salvação dos eleitos, às graças do chamado eficaz, da regeneração, da santificação do povo crente. E, neste momento com os meus irmãos, nós queremos ver que o povo de Deus sempre foi habitado redentoramente, permanentemente pelo Espírito Santo. E esse fato já pode ser verificado nas páginas do Antigo Testamento. Então, em primeiro lugar, verifiquemos aqui esta habitação redentora do Espírito Santo no Antigo Testamento. Preste atenção comigo, por favor. Tem havido entre os protestantes quem defenda que os crentes do Antigo Testamento não eram habitação permanente do Espírito Santo, não eram templos do Espírito Santo. Eles dizem que o Espírito Santo agia transitória e ocasionalmente por meio deles, mas não os habitava permanentemente. Agora, a toda evidência, assim como é impossível que uma pessoa creia e se arrependa sem ter sido regenerada pelo Espírito Santo, é impossível que a pessoa crente seja preservada na fé e cresça em santificação sem a presença permanente do Espírito Santo. Concordem comigo, por favor? Porque, como nós sabemos que no Antigo Testamento pecadores se convertiam e os crentes desenvolviam as virtudes do Espírito e a santidade, então não resta outra conclusão senão que a obra do Espírito realizada no Antigo Testamento é a mesma em essência da que ele realiza hoje, em nossos dias e a partir dos fatos do Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo regenerava o pecador. O pecador regenerado exercia sua fé participando dos meios de graça que eram próprios daquela época, a exemplo da participação nos sacrifícios do templo e da circuncisão dos filhos. E esses mesmos crentes regenerados, eles eram santificados. Eles refletiam também de maneira progressiva os atributos do Criador. Além disso, meus irmãos, não apenas a realidade da obra do Espírito Santo no Antigo Testamento deve ser reconhecida, mas até mesmo sua revelação deve ser discernida nas páginas daquela grande parte das Escrituras Sagradas, embora, naturalmente, esta revelação em seus contornos mais claros e sua declaração mais evidente, mais enfática, só veio a ser realizada no Novo Testamento, obviamente. Nesse sentido, as palavras de John Owen são as seguintes: esta doutrina estava contida nos escritos do Velho Testamento. Todos os eleitos de Deus, nas suas várias gerações, foram regenerados pelo Espírito de Deus.
Mas em relação àquela amplitude e largueza da graça e da verdade que vieram por Cristo, a natureza desta obra em si mesma estava longe de ser clara, evidente e distintamente revelada e declarada. Então, o meu ponto é o seguinte: não apenas a realidade da habitação permanente do Espírito está no Antigo Testamento, nos tempos do Antigo Testamento. A doutrina da habitação permanente do Espírito também está lá. Também está lá. É verdade que não está tão clara quanto veio a ficar nas páginas do Novo Testamento. Os meus irmãos estão me entendendo, sim ou não? Eu vou repetir. O povo de Deus sempre foi habitado permanentemente pelo Espírito Santo. Quem exercia fé no Antigo Testamento, a exerceu porque foi regenerado pelo Espírito Santo. Aqueles que cresciam em santidade e que apresentavam progressivamente as virtudes da glória de Deus a partir de sua vida, o fizeram porque eram também santificados pelo Espírito Santo. Então, essa realidade precisa ser declarada, mas além disso eu estou dizendo para os meus irmãos que essa doutrina também pode ser verificada. Pastor, com a mesma clareza que ela é verificada no Novo Testamento? Não, obviamente não. Mas que sim, pelo menos de maneira embrionária, a doutrina da habitação redentora, da habitação permanente do Espírito Santo no povo de Deus, também se encontra no Antigo Testamento. Por exemplo, Provérbios capítulo 1, versículo 23 diz assim, atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. A respeito de Provérbios 1, 23, o professor Jairo Carlos disse que havia, entre aspas, uma esperança profética de um copioso derramamento do Espírito já conhecido por Salomão. A presença comunitária do Espírito é pressuposta, por exemplo, em Salmos 106, versículos 32 e 33. Lá está escrito assim: depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. A sua habitação redentora no crente pode ser vista no Salmo 143, versículo 10. Lá está escrito assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Esses textos fizeram o professor Jário concluir que há claros indicativos de uma experiência cuja preexistência nega decisivamente um caráter inédito à experiência do Espírito, mais tarde ocorrida no Pentecoste. O que o professor quis dizer é que nós podemos olhar para vários textos do Antigo Testamento, a exemplo de Provérbios 1, 23, Salmos 143, versículo 10, 104, versículo 30, 139, versículo 7, e chegarmos a uma conclusão que aquela experiência redentora, poderosa do Espírito de Deus não era inédita até o Pentecostes. O professor Jairo ainda, debruçado sobre Ezequiel 36, notadamente sobre os versículos 26 e 27, dizem esses versículos inicialmente: dar-vos-ei coração novo, os meus irmãos conhecem, porei dentro de vós o meu espírito. O professor Jairo conclui que pela forma do verbo hebraico dar-vos-ei, nós temos aqui uma ação incompleta, mas nada obstante ser uma ação incompleta, uma ação já iniciada, razão porque ele sugeriu uma tradução dou no presente e não darei no futuro. Ele disse o seguinte: esta forma verbal no incompleto aponta aqui para uma promessa futura, um derramamento singular do Espírito que refletiria, entretanto, uma experiência já usufruída anteriormente,
ainda que não na proporção daquilo que viria a acontecer. Então, por tudo o que eu disse, pelos textos lidos, pela argumentação colocada para os meus irmãos, eu quero que vocês concluam comigo que o povo de Deus sempre foi habitado permanentemente pelo Espírito Santo e que essa é uma verdade colocada, pelo menos embrionariamente, nas páginas do Antigo Testamento. Agora, colocadas estas coisas, nós precisamos reconhecer que é no Novo Testamento que a habitação redentora e permanente do Espírito Santo se torna uma doutrina clara, evidente, revelada, e revelada em sua nitidez máxima, pelo menos em sua máxima nitidez possível. O aspecto corporativo dessa presença é demonstrado, por exemplo, na figura da igreja como um edifício habitado pelo Espírito Santo. Isto se encontra em Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22, que dizem assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aqui, os meus irmãos percebem, os crentes são retratados como as pedras de um templo espiritual em construção, verdade que também pode ser vista em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Lá está escrito assim, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que coisa. O crente reunido em sua comunidade, a comunidade da fé, sendo retratada nas páginas do Novo Testamento como um templo, uma casa habitada pelo Espírito de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, os crentes são chamados de santuário de Deus. Paulo disse: nós somos santuário do Deus vivente. Essa ideia também está em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Lá está escrito assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Notem aqui comigo como está presente a ideia de uma habitação permanente do Espírito na igreja, como igreja e enquanto igreja. Agora, o aspecto pessoal da habitação permanente do Espírito Santo está igualmente clara nas páginas do Novo Testamento. Vejamos a propósito 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, que dizem assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você entende esta ênfase do apóstolo? O corpo do crente se torna o santuário do Espírito Santo em virtude da ação divina redentora. Agora, entendamos isto, por favor. Não é que o Espírito Santo entrou no corpo do crente por ocasião da redenção. O que ocorreu é que agora, pela redenção, note, não sois de vós mesmos, fostes comprados por preço. Perceba comigo, hein? Eu estou dizendo que não é que o Espírito entrou no corpo do crente por ocasião da redenção. O que eu estou dizendo é que pela redenção, o Espírito é adorado pelo crente, porque a casa de adoração existe para adorar aquele que nela habita. E por conta da redenção, mudou a relação do Espírito Santo com a pessoa habitada. Não é que o Espírito Santo não tenha habitado você antes de você ser crente.
você só viveu até ser crente e só vive por causa dessa habitação espacial realizada pelo Espírito de Deus como mantenedor da vida. Não é também que você, até ser salvo, até ser habitado redentoramente pelo Espírito, não tenha exibido algum tipo de virtude, não tenha executado alguma forma de dom, de talento, ou não tenha contribuído para as pessoas próximas de você ou para o corpo social mais amplo. Não, não é isso. O que aconteceu é que a redenção mudou a forma como o Espírito Santo se relaciona com os meus irmãos. Outros modos de habitação redentora, outros modos de se falar a respeito dessa habitação redentora são colocados no Novo Testamento. Às vezes se diz que o Espírito Santo é um penhor, e em outras passagens que é um selo. E em pelo menos uma ocasião, em Romanos 8:23, se diz das primícias do Espírito. Então vejam que existem outros modos dessa habitação redentora do Espírito serem ditos no Novo Testamento. Espírito como penhor, Espírito como selo e aquela expressão paulina de Romanos, as primícias do Espírito. A habitação como penhor ocorre em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Lá diz assim, o Espírito Santo da promessa é o penhor da nossa herança. Em 2 aos Coríntios capítulo 1, versículo 22, nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Em 2 aos Coríntios capítulo 5, versículo 5, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Percebam, meus irmãos, que a presença do Espírito como penhor é uma maneira de o apóstolo dizer que a habitação redentora do Espírito é a primeira parcela da salvação. É a garantia de que tudo quanto Deus nos conquistou em Cristo será nosso e que o propósito divino quanto à nossa salvação será finalmente atingido. A presença do Espírito como selo ocorre em Efésios capítulo 1, versículo 13. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. 2 de Coríntios 1, 22, também ele nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Aqui nós temos juntos o selo e o penhor. Percebam comigo que selo é ao mesmo tempo uma demarcação de propriedade, é uma declaração de autenticidade e é ao mesmo tempo uma certeza de inviolabilidade. Falar da habitação do Espírito como selo é dizer que a presença dessa bendita pessoa é a afirmação segura que nós pertencemos a Deus, que nós somos de fato o seu povo e que todos os seus propósitos para conosco se cumprirão e se cumprirão integralmente. Todos eles. Por fim, em Romanos capítulo 8, 23, o apóstolo Paulo diz que nós que temos as primícias do Espírito. Pastor, o que é ter o Espírito como as primícias? Esta, meus irmãos, é uma afirmação que tem pelo menos dois sentidos. Primeiro, ter o Espírito como as primícias significa que nós ainda não temos tudo quanto Deus nos tem reservado. A despeito das dificuldades da passagem, esta é uma verdade que pode ser constatada. Falar do Espírito como primícias significa dizer que nós ainda não experimentamos, nós não temos a plenitude do Espírito, nós ainda não temos tudo aquilo, a posse inteira da herança que nos está reservada. Enfim, mas além disso, ter o Espírito como as primícias é também dizer que tudo quanto Deus nos tem reservado será finalmente nosso. Por quê?
Afinal de contas, as primícias garantem que toda a colheita será nosso. Os recursos, as riquezas de Deus serão todas nossas. Por ora Ele nos deu as primícias, o Espírito como as primícias. Portanto, à luz de tudo que nós falamos, nós precisamos concluir que o povo de Deus sempre foi habitado permanente e redentoramente pelo Espírito Santo. Essa verdade das Escrituras foi ficando cada vez mais nítida e seu ponto mais alto, onde ela foi revelada acima de qualquer contestação, certamente foi no Novo Testamento. Mas esta doutrina não estava, como eu tentei mostrar para os meus irmãos, completamente ausente lá no Antigo Testamento. Isso, naturalmente, nos leva a questionar o seguinte, não é? Você pode estar pensando, pastor, então, se lá no Antigo Testamento o povo de Deus era habitado permanentemente, do modo como nós somos hoje, pelo Espírito Santo, a questão é qual é a novidade do Novo Testamento? Qual é a novidade que emerge? Que tipo de promessa se cumpriu no Novo Testamento? E, mais do que isso, qual é o significado do Pentecostes? O que aconteceu no Pentecostes? Qual é a novidade do Novo Testamento em relação à obra do Espírito Santo? É exatamente sobre isso que nós vamos tratar no próximo domingo. Por ora, eu quero pedir aos meus irmãos que se contentem com isto. Se Deus permitir, estaremos reunidos, como Deus o sabe. As instruções a respeito serão dadas na medida em que as novidades forem acontecendo. Como disse para vocês, pretendo fazer isso em áudios ou em vídeos especialmente voltados para esse tipo de informação. Então, nós cremos em Deus e esperamos nele que, de alguma maneira, no nosso próximo culto dominical, matinal, nós vamos dar continuidade e lá, dando continuidade a esses estudos, nós queremos nos dedicar nessa novidade da obra do Espírito de Deus no Novo Testamento. Qual é o significado do Pentecostes? O que aconteceu no Pentecostes que não havia acontecido até então? É sobre isso que nós vamos falar, o significado do Pentecostes, se Deus permitir, no próximo domingo. Agora, nesse momento, eu peço aos meus irmãos que continuem reunidos em seus lares e que intercedam junto conosco. Os pedidos já foram colocados no grupo de WhatsApp da igreja e eu peço aos meus irmãos que nos juntemos naqueles propósitos de oração e que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da sua humanidade, tenha misericórdia da nação brasileira, tenha misericórdia do estado do Pernambuco, dos pernambucanos, tenha misericórdia das nossas igrejas, dos nossos pastores, dos nossos missionários. Tenha misericórdia da primeira igreja congregacional de Caruaru. Vamos orar e concluir esse momento. Senhor, nós te buscamos nesta hora e nós o fazemos ansiosamente, nós o fazemos humildemente, humilhadamente, urgentemente, encarecidamente. Tu tens nos ensinado a depender somente de Ti. Tu tens nos ensinado a trazer aos Teus pés a nossa fragilidade e a nossa transitoriedade, para que confiemos somente no Teu poder e na Tua eternidade. Guarda todo o Teu povo espalhado, Senhor. Guarda o Teu povo em seus respectivos lares. Abençoa todas as famílias da nossa igreja. Esse é o clamor que nós te fazemos nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Um forte abraço.